E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai estudar mais um tipo daquelas biomoléculas que a gente viu no nosso primeiro vídeo de bioquímica. Hoje vamos estudar os ácidos nucleicos. Vamos lá então. O que são esses ácidos nucleicos? Novamente, eles são também macromoléculas, então moléculas grandes e de estrutura complexa, que estão presentes em todos os seres vivos. E é interessante porque esses ácidos nucleicos são a base química da hereditariedade, tá certo? Então, aí a questão de guardar informações genéticas e passar aí de pai para filha, assim por diante, é tudo por conta desses ácidos nucleicos, ok? Eles são responsáveis basicamente por armazenamento da informação genética, no caso do DNA, e na síntese de proteínas, no caso do RNA, tá certo? Então temos aí duas funções básicas desses ácidos nucleicos. Eles são polímeros de nucleotídeos. Então, assim como a gente viu que lá em carboidratos temos cadeias, né, em que a subunidade são os monossacarídeos, em proteínas temos cadeias que a subunidade são os aminoácidos. Aqui, nos nossos ácidos nucleicos, as subunidades são os nucleotídeos, ok? E aí a gente tem a formação aí do DNA e RNA quando a gente une esses vários nucleotídeos. Bom, além disso, como o próprio nome diz, eles possuem caráter ácido, ok? Então vamos entender um pouquinho melhor desses nucleotídeos para depois analisar a estrutura como um todo. Primeiro, esse nucleotídeo é formado por três coisas. Eles são formados por um fosfato, que aí eu vou representar por essa bolinha, por um carboidrato, que é, no caso, uma pentose, tá certo? Lembrando que pentose é um carboidrato com 5 carbonos, por isso que eu vou representar por um pentágono. E uma base nitrogenada, que aqui eu vou representar por esse quadrado, tá certo? Como que a gente representa o nucleotídeo? De maneira muito simplificada, né, em muitos exercícios e livros, a gente tem essa representação aqui. Isso daqui tudo é o meu nucleotídeo, ok? Então, temos essas três peças básicas para compor o meu nucleotídeo. E aqui, quando a gente pega apenas o carboidrato, né, a pentose e a base nitrogenada, sem considerar o fosfato, a gente tem um nucleosídeo. Cuidado para não confundir nucleotídeo com nucleosídeo. Uma dica, nucleotídeo com a letra T é porque eu tenho 3 partes. Tá aqui as 3 partes, ok? Vamos lá então. Falando um pouquinho mais desses nucleotídeos. Primeiro, vamos analisar parte por parte dessas pecinhas. O fosfato, né, que lá da inorgânica a gente sabe que a fórmula dele é PO4 3-, é um derivado do ácido fosfórico, H3PO4. Então, está aqui a representação do nosso fosfato. Aqui ele tem uma carga menos, ele não é 3-, porque um dos oxigênios com a carga negativa, eu vou ligar a minha pentose, tá certo? Então, aqui eu já mostrei ela ligada, tá aqui o nosso fosfato. Bom, depois, falando um pouquinho do carboidrato, da nossa pentose. Então, tá aqui a nossa pentose, tá certo? Eu emendo no carbono 1, lembrando que lá na aula de carboidratos eu ensinei que a contagem, né? Então temos aqui o oxigênio, aí temos aqui o carbono 1, que era o carbono, no caso, da ponta lá da minha cadeia aberta. Esse carbono 1 é onde eu vou emendar a minha base nitrogenada. Está aqui, ó, carbono 2, 3, 4 e o carbono 5 aqui é onde eu vou emendar o meu fosfato, tá certo? Então, esse pedaço já está emendado direto aqui. Esse oxigênio, perceba, é o que une aí as duas partes, tá certo? E aí, eu coloquei aqui um R para a gente entender a diferença do RNA para o DNA, né? É justamente e é apenas esse R que muda de um para o outro. Por quê? No DNA, nós temos, no lugar do R, temos um hidrogênio. E aí, no caso, a nossa pentose se chama desoxirribose. Já no RNA, nós temos no lugar do R um OH, que é a nossa ribose. Então, simplesmente fazendo essa troca de um para outro, a gente tem aí a mudança de ácido nucleico,
tá certo? Então, a diferença está justamente aqui nesses dois, tá? Que é nesse R do carbono 2, ok? Essa daqui, então, é a estrutura básica da nossa pentose. Tem muito exercício aí que pede para você diferenciar um do outro, tá? Então, só tome cuidado com esse detalhe, tá? Principalmente aí não para desenhar a estrutura da pentose, mas para conseguir de fato falar qual é a pentose que está presente, ok? Bom, falando agora das bases nitrogenadas, o que a gente tem? Temos que elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser do tipo purinas ou pirimidinas. Da onde vem esse nome? É dessa estrutura aqui. Isso daqui é uma purina, isso é uma pirimidina. Se eu tenho uma base nitrogenada que é derivada dessa primeira estrutura, nós temos aí uma base do tipo purina. Se é derivada desse segundo tipo, do tipo pirimidina. Então aqui, as bases que a gente tem. Então nós temos aqui a adenina, representada pela letra A, e a guanina, letra G. Perceba que a estrutura é bem parecida com essa daqui, tá certo? Tá? A única diferença aqui que tá é justamente que ela está virada ao contrário. Mas enfim, essa daqui, adenina e guanina, são do tipo purina. E no tipo pirimidina nós temos a citosina, a timina e a uracila, ou uracil, ok? Representada pelas letras C, T e U, respectivamente. Qual que é a diferença? A base nitrogenada timina tem apenas no DNA, e a base nitrogenada uracila tem apenas no RNA. As outras três, né, adenina, guanina e citosina, estão presentes tanto no DNA quanto no RNA, tá bom? Então, aí a única diferença é justamente nessas duas aqui, ok? Continuando. Bom, o que é o RNA? RNA é a sigla para ácido ribonucleico. Esse RNA é de uma fita única, tá? Então, tem apenas uma sequência aqui de ácidos nucleicos. E essa fita única é a nossa sequência dos nossos nucleotídeos e que são unidos da seguinte maneira. Eu tenho a união do fosfato, que está no carbono 5', a hidroxila, que está no carbono 3'. Sempre é nessa sequência, tá? É o fosfato que se liga à hidroxila do carbono 3 da minha pentose. Então, por exemplo, tá aqui uma sequência aqui de RNA. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, um nucleotídeo aqui, fosfato, a minha ribose, base nitrogenada, nesse caso é citosina. Aqui a guanina, né, outro nucleotídeo. Aqui outro nucleotídeo com a adenina. E aqui outro nucleotídeo com a uracila. Bom, enxergando aqui essa união, vamos analisar aqui, ó. Esse daqui é o oxigênio, então aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Olha só, carbono 3 foi onde eu uni o meu fosfato. E esse meu fosfato está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O fosfato do carbono 5 está unido aonde estava a hidroxila no carbono 3, tá certo? É aí que eu vou emendando toda a minha sequência. Perceba que todos eles estão aqui justamente unidos nessa sequência aqui, ok? Bom, isso é o nosso RNA de maneira bem simplificada. Falando agora do DNA. Então, o DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico. A gente tem agora uma dupla hélice. Então, DNA, dupla hélice. Na dupla hélice do DNA, nós temos duas fitas antiparalelas, que são complementares. Por quê? Enquanto uma fita está no sentido 5', 3', a outra está ao contrário. Aqui, no caso, né, 3' até 5'. Então, por exemplo, se a gente pega essa fita aqui, essa primeira, eu coloco aqui 3', ela vai chegar aqui em cima 5'. A mesma coisa aqui, ó, 3', vai começar aqui em cima, descendo tudo, chego aqui embaixo, 5'. Lembrando que esse 3', 5' é a mesma explicação do que a gente acabou de ver na união lá do RNA.
é o fosfato que está no carbono 5' unido à hidroxila que estava no carbono 3', ok? Então, fica aí um detalhe importante. Como que forma, né? Como que uma hélice, né? Uma fita acaba se aproximando da outra? É devido às pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio de bases complementares, tá? Então, isso daqui que a gente observa aqui não é uma ligação química, é uma interação entre bases nitrogenadas complementares. Como assim? Quais são complementares? Temos aqui a adenina com a timina, A com T, que faz aqui duas pontes de hidrogênio. Tá aqui, ó. Então, temos a adenina com a timina. Perceba que aqui está a minha ponte de hidrogênio. Esse tracejado aqui. Não é ligação química, é interação. E eu tenho aqui por conta do H ligado ao FON. Nesse caso, o H está ligado no nitrogênio. Então, o H tem uma carga parcial positiva e o oxigênio aqui uma carga parcial negativa. Mesma coisa nesse nitrogênio, carga parcial negativa. É assim que se estabelece essa interação. A com T são duas pontes de hidrogênio. E C com G, citosina com guanina, são 3. Tá aqui, ó. Novamente, né, as duas bases complementares. Então, temos aqui as nossas 3 pontes de hidrogênio. Isso eu tenho aqui que faz a união dessas duas hélices aí do meu ácido nucleico, tá certo? Uma forma de guardar as bases complementares, né, a gente usa aí como Agnaldo Timóteo e Gal Costa. A com T, C com G. Agnaldo Timóteo, Gal Costa, ok? Isso daqui é o básico do nosso DNA. Bom, para a gente fechar, vamos entender aí uma coisa que é muito comum nas aulas de biologia, né? A transformação lá fala de ATP, ADP dentro todo o ciclo para conseguir energia de respiração celular, enfim, do nosso corpo. Bom, se eu represento como círculo fosfato inorgânico, aqui a nossa ribose e aqui nós temos a adenina. Se a gente faz a seguinte reação, fosfato mais essa estrutura aqui, que é o meu ADP, adenosina 5' de fosfato, ok? Então, esse daqui é o ADP. Perceba aqui, ó, difosfato, porque eu tenho apenas 2 fosfatos. Quando eu faço a reação desse fosfato inorgânico mais o ADP, para conseguir fazer a reação, eu preciso dar energia. E aí eu tenho a formação dessa estrutura aqui. Essa estrutura é o que a gente chama de ATP. No ATP, adenosina, 5' trifosfato, por isso aqui o T. Perceba que essa energia foi armazenada na minha molécula na ligação química que se estabeleceu. Então, essa ligação química aqui é altamente energética. Por quê? Na hora que eu pego essa estrutura e quebro essa ligação, libero um fosfato inorgânico, um ADP, e libera energia. E essa energia o nosso corpo usa para outras reações. Tá? Então, temos aí a transformação muito recorrente de um em outro, tanto para guardar energia quanto para gastar essa energia em outras reações químicas, ok? Então, tá aí um detalhe muito interessante dentro das coisas que a gente estuda na biologia, beleza? A gente fecha aí o nosso quarto tipo aí das macromoléculas que a gente se propôs estudar dentro da bioquímica. A gente ainda vai ter um tópico complementar que são as vitaminas. É isso que a gente vai ver agora. Até a próxima. Tchau, tchau.